começou a gravação. Tá gravando, não faz sentido botar a câmera. Então vamos lá, gente. O que aconteceu? Ontem eu recebi Ontem, 1h30 da tarde, recebi um e-mail do Instituto de Economia, que essa conta que eu uso aqui é a do... Esse Google Meet, os recursos do Google que eu estou usando são vinculados aos serviços contratados pelo Instituto de Economia. Que, por exemplo, na minha conta pessoal do Google, se eu tentasse dar aula usando minha conta pessoal do Google, eu não conseguiria gravar já há muito tempo, e a duração máxima do encontro seria 40 minutos, 1 hora. Então, nessa conta do Instituto de Economia, que era a que eu vinha usando, eu perdi por exemplo, não sou eu, todos os professores de economia perderam acesso ao recurso de gravação. Talvez não todos, alguns. Aí depois que eu recebi essa notícia, eu fiz uma busca na internet e descobri que o que aconteceu foi o seguinte. Em algum momento, quando começou a pandemia, esse serviço que o Instituto de Economia tem, ele já usava o e-mail há muito tempo, do Google, ou seja, o meu endereço, alexandre.cunha@ufrj.br, é um e-mail do Google. Logo lá é a interface do Google, no Gmail. Só que o endereço não é @gmail, @ie.ufrj.br. Aí, com a pandemia, o Instituto de Economia contratou uns outros serviços, inclusive o Google Classroom, tá, que eu não uso. Só usava, como os senhores sabem, o Google Meet. E aí, quando eu fiz a busca no Google, eu descobri que no começo da pandemia, ali em 2020, o Google disse: olha, estamos disponibilizando recurso de gravação para um bando de gente no Google Meet, para um bando de entidades que contrataram os nossos serviços aqui de Google Workspace, Google Education, essas coisas. Porém, em janeiro de 2022, a gente vai tirar. Aí só vai ficar o serviço de gravação para quem for assinante ou tiver contratado o serviço premium, de luxo, ou o serviço mais caro, que evidentemente não é, pelo que eu consigo, não é porque isso é muito caro, eu nem sei qual é o valor, mas o fato não é o que a economia tem, porque eu perdi a possibilidade de gravar. Aí eu fui, então eu vi aí descobri, e inclusive a minha notícia dizia, era a partir de 9 de janeiro, mas não ia tirar de todo mundo no dia 9 de janeiro, ia tirando gradualmente. Então eu consigo que até terça-feira, nossa aula de terça, a gente gravou normalmente no Google Meet. Aí ontem, quarta, depois que eu recebi o e-mail, eu entrei na minha conta, eu entrei no Google Meet, vi que eu não tinha mais a opção de gravar, não tinha o botão ou o íconezinho para ativar a gravação, não tinha mais. Aí até tentei, bom, aí eu dava uma aula ontem à noite, eu dei usando o Jitsi Meet. Não funcionou. Quer dizer, consegui gravar, colocar no YouTube, mas eu prefiro tentar outra alternativa. Então é essa que a gente está usando aqui. Teve alguns problemas. Um deles é que quando você começa a gravar no Jitsi Meet, o que acontece com frequência, testei várias vezes, inclusive antes da aula, você diz, quero gravar. Ele recebe, não temos como gravar agora, tenta daqui a alguns minutos. Aí você fica clicando ali até que começa a gravar. Então assim, definitivamente eu não quero ficar nessa situação. Então eu depois da aula ontem cavuquei mais um pouco, aí descobri que tinha a possibilidade de usar um programa de captura de tela, que é o que a gente está usando agora. O que não vai, então imagino que para o YouTube só vai aparecer o som pior do que vocês estão recebendo agora, mas só vai poder ouvir. E a tela não vai aparecer, por exemplo, o meu rosto. Porque até esse programa de captura de tela ele tem a opção de botar a webcam para capturar alguma coisa também. Mas me ocorreu o seguinte, que ontem quando eu testei, eu não testei. Deveria ter testado usando o Google Meet simultaneamente. Não fiz, foi um erro. Que, por exemplo, se você tem um programa que está usando um recurso do computador, por exemplo, aí você mandou imprimir alguma coisa no Word, você não vai conseguir simultaneamente usar a impressora. Você está imprimindo 100 páginas no Word, um arquivo de Word 100 páginas, mandou imprimir. Está imprimindo. Aí você abre uma planilha de Excel e manda imprimir. O arquivo de Excel só vai imprimir depois que o Word liberar a impressora, terminar a impressão do Word. Então, meu correio, como o Google Meet usa a câmera, meu correio só agora que eu não entrei. O Google Meet usa a câmera, talvez na hora que eu tentar gravar
a minha face também, usando esse programa de captura de tela, ele não vai conseguir acessar a câmera porque ela já vai estar em uso pelo Google Meet. E me parece que foi o que aconteceu. Então vamos tentar ter a nossa aula hoje normalmente. E ver o que vai para o YouTube. Espero que fique razoável, senão eu tenho que pensar uma outra alternativa para as próximas aulas. Inclusive depois eu procurei para ver se na minha conta, se tinha alguma maneira de... Eu sei de gente que já tá na sua conta pessoal do Google, no seu Gmail, estava estourando o limite, aí a pessoa não queria deletar arquivo, pagou ao Google, fez uma assinatura de espaço para ter mais espaço no Gmail. Até fui ver se tinha como eu, pegando a minha conta individual, fazer um upgrade dos meus serviços no Google, pagando, para eu ter um Google Meet com a possibilidade de gravação e, além na conta individual, eu já não podia gravar e, além disso, pelo que eu sei, o Google Meet, numa conta individual, o limite é de 40 minutos, 1 hora, alguma coisa assim. Aí eu queria ver se tinha essa possibilidade, mas pelo que eu entendo, não tem como pessoa que tem uma conta individual contratar um serviço adicional para o Google Meet. Consertar a possibilidade de gravação no Google Meet, pelo menos eu não achei. Então nem é questão de se eu tenho dinheiro para isso, é muito caro, muito barato. O fato é que eu não achei a mercadoria à venda. Então não há nem o que discutir, pensar em preço. Então, feito esses comentários, vamos quase começar a aula. Eu lembrei, tem uns pedidos de revisão de prova que eu recebi, eu vou estar olhando ao longo do fim de semana. Outra coisa, não, acho que é isso. Vamos torço para que essa gravação fique razoável, né? Porque eu imagino que mesmo pro aluno que vem à aula, ter o vídeo no YouTube seja algo útil, né? Mas realmente, um pouco cansativo isso tudo. Então vamos... Perguntas sobre essa situação da gravação ou sobre a matéria, senhores? Não? Então peço desculpas pelo ocorrido, mas realmente fugiu do meu controle. Até sei que tem alguns colegas que alugam, que contratam o Zoom individualmente, que o Zoom sem pagar tem um limite, acho que de 1 hora, eu acho. Sei de alguns colegas, mas já estou acostumado a usar o Google Meet, sei lá, tentar manter. Então a gente tem que continuar discutindo a matéria. Nós estávamos no tópico 7, falando de demanda e oferta agregadas. E nós tínhamos começado esta sessão aqui, ou seja, discutindo por que a curva de oferta agregada tem inclinação positiva no curto prazo. Discutimos essas 3 possíveis explicações. Eu falei que o livro vai enfatizar mais, que alguns livros de texto você só encontra essa aqui, chamado salários rígidos. Tá? E a gente vai então discutir agora por que a curva de oferta agregada de curto prazo se desloca. Tá? Então, lembrando, nós tínhamos 3 motivos: salários rígidos, preços rígidos e percepções equivocadas para ela ser positivamente inclinada. Aí o ponto do MEC é o seguinte: olha, ela é positivamente inclinada porque o salário é rígido, mas na hora que os salários começam a se ajustar, essa curva a curva de oferta agregada de curto prazo começa a se deslocar. Vou tentar ilustrar esse ponto. E aí tem uma história similar para cada um dos 3 outros argumentos. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o Sketchbook, que é o software que eu uso como quadro. Confesso para os senhores que eu fiquei tenso com esse negócio de não poder gravar. Vocês ficaram assustados também? Professor, eu achei um pouco esquisito, porque pelo que eu tinha entendido, a FRJ assinava para os professores poderem gravar.
Ah, você colocou um bom ponto, eu vou tentar descobrir isso ainda. O que acontece, vamos lá, até eu fui procurar os meus e-mails, ontem eu olhei. Que vamos lá, o Instituto de Economia, ele já tinha os serviços do Google. Aí ele contratou, já contratava alguns serviços do Google. Aí ele expandiu contratou uns serviços adicionais com a pandemia. Aí meses depois, a UFRJ contratou os serviços do Google também. Mas aí ela fez o seguinte: a gente está dando isso aqui para os professores cujas unidades não têm os serviços do Google. Então, até olhei ontem esse e-mail, fiz uma busca, achei o e-mail que eu recebi em algum momento ali em 2020. Eu não tinha, até então, e nunca procurei, e não sei se terei, acesso aos serviços do Google que a UFRJ contratou. Porque a UFRJ não disponibilizou isso para os professores que já tinham via suas unidades. Tá legal? Então até eu fui olhar. E não está claro para mim se professores que estão usando o Google Meet via o UFRJ, se eles estão conseguindo gravar ainda ou não. Tá? Então vamos ver como é que isso aqui fica hoje. Aí, se ficar muito ruim, aí talvez tenha os casos de procurar. Se a gravação ficar muito ruim, procurar ver se o da UFRJ ainda é possível gravar e se eu teria acesso ao da UFRJ. Tá? Obrigado pelo comentário, Safra. Mas realmente o ponto, como eu disse, eu já tinha o serviço, para quem já tinha o serviço do Google através da sua unidade, no caso dos professores de estudo de economia, a UFRJ falou: nem procura a gente, que a gente não vai dar. Você já tem que seu instituto, fica lá com eles. Que até faz sentido, porque inclusive imagino que parte o preço seja também definido, seja associado ao número de assinantes ou de pessoas que utilizam o serviço, né? Tá? Vocês tiveram aula? Já tiveram alguma aula hoje com o Google Meet? Para mim essa é a primeira aula aí. Tá. Hoje é a minha primeira também, mas ontem teve e foi gravado. Foi gravado ainda. Foi professor da administração mesmo, da FAC? Cara, eu não sei. Foi aula de contabilidade. Então, professor da FAC. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Talvez seja o caso de... Se, por exemplo, você achar que essencialmente o que vai para o YouTube é razoável, aí não faz sentido. Vamos ver. Não faz sentido se preocupar mais com isso. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, agora, desculpa, aí voltar para o... Perdão, abrimos o quadro e voltar a falar então do que fatores fazem a curva de oferta agregada se deslocar. Então, vamos lá. Então, vamos considerar o primeiro argumento, salários rígidos. O primeiro argumento que justificaria a curva de oferta agregada de curto prazo ser positivamente inclinada. Então seria aqui a curva de oferta agregada de curto prazo, o ACP1. Subjacente a essa curva está um certo patamar W1 para os salários nominais. E aí supõe que para esse nível de preço aqui, que eu vou chamar de PTIL, as firmas estivessem dispostas, perdão, prefiro um pouco mais alto, preço um pouco maior. Essa quantidade, estivessem dispostas a ofertar no agregado, essa quantidade aqui, Y, ou este PIB real aqui, Y, melhor dizer PIB real, YTIL. Aí alguma coisa acontece e os salários começam a subir. Para o mesmo nível de preços PTIL, agora que os salários subiram, todas as firmas da economia estão se defrontando custos mais elevados. Então, elas tendem a produzir, gostariam de, para o mesmo nível de preço PTIL, produzir e ofertar uma quantidade menor. Algo como esta quantidade aqui
Y-til2. Então esse ponto que eu vou marcar em vermelho aqui deveria fazer parte da nova curva de oferta agregada. O argumento vale para esse preço expectativo, valeria para qualquer preço que eu pegasse aqui. O relevante é que o Y-til2 fica à esquerda do Y-til1. Relevante aqui para a nossa discussão. Então, a elevação dos salários, então, perdão, deixa eu apagar isso aqui. Tem um novo salário nominal, W2, que é maior que W1. Então, enfatizar esse ponto, que o W2 é maior que W1. E a nova curva de oferta agregada, então deveria, como eu disse, passar para esse ponto vermelho, então seria algo desse tipo aqui. À esquerda da curva OACP1. Então, o ponto central é que uma elevação nos salários desloca a curva de oferta agregada para a esquerda. A gente poderia fazer o mesmo tipo de argumento para os outros dois fatores. Basicamente, os outros dois fatores que fazem a curva de oferta agregada de curto prazo ser positivamente inclinada. Por exemplo, aqueles chamados preços rígidos no curto prazo. Na hora que esses preços que são rígidos no curto prazo começarem a se ajustar, a curva de oferta agregada, de forma similar, vai se deslocar para a esquerda. Correção dos erros de percepção. Então, a mesma coisa. As empresas estavam com um nível de preço expectativo, ofertando esse valor Y-til1. Elas se dão conta que, na verdade, elas tinham errado nas suas estimativas, que na verdade aquele preço mais elevado que cada ferro tinha identificado para o seu produto, na verdade era um aumento generalizado do nível de preço. Elas percebem, opa, minha vida não é tão boa como eu pensei, então eu quero ofertar menos. Então a correção das percepções deslocaria a curva de oferta agregada para a esquerda. Tá? Então você pega os três fatores que o autor listou como os três fatores que ele listou como determinantes para que a curva de oferta agregada de curto prazo tivesse inclinação positiva, uma modificação numa dos fatores ou variáveis, aqueles três fatores variáveis, faz com que a curva de oferta agregada se desloque. Então, o aumento de salários nominais desloca a curva de oferta agregada para a esquerda, elevação de salários nominais desloca para a direita. Tá? A empresa estava com uma perspectiva muito otimista. Quando ela corrige essa perspectiva excessivamente otimista sobre o seu preço individual, a curva de oferta agregada se desloca para a esquerda. E mesma coisa, quando o nível de preços, aqueles preços estavam fixos no curto prazo, começa a subir, similarmente a curva de oferta agregada vai para a esquerda também. Tá? Perguntas? Até aqui. Bom, então a gente vai entrar agora na seção denominada duas causas das flutuações econômicas. Causas básicas das flutuações de curto prazo. Deslocamentos da demanda agregada e da oferta agregada. Então, a ideia do autor é o seguinte: olha, a gente tem aqui a interação, que isso que a gente chamou de demanda agregada, dessa outra curva chamou de oferta agregada. A interação dessas duas curvas determina um produto de equilíbrio. Quando uma dessas curvas se desloca, o produto de equilíbrio é alterado. Isso estaria, isso, de acordo com o autor, é o que determina a oscilação do PIB no curto prazo. Tá? Então temos essa, desculpe, figura 7 na página, acho que é 426 na verdade. Sim,
Isso quando eu falo aqui, figura 7 na página 436 é na verdade 426. Isso pode ser perfeitamente, na verdade eu prefiro a figura 7.3 nas notas de aula. Então, aqui embaixo, desculpe. Tentar pegar isto aqui e levar para as notas de aula. Aí só que estou aqui me perguntando se eu posso dar um print screen quando eu estou usando esse programa de captura de tela. Eu vou descobrir agora, porque eu vou estar também capturando tela, né? Vamos ver o que vai acontecer. Se eu sair, se der meu computador reiniciar, você, tipo, por favor, agora. Acho que não vai acontecer isso, mas não sei. Acho que o mecanismo de captura de tela não, não é isso. Quero esse outro aqui. Isso. Colar. Então essa aqui é a figura 7.3 das notas de aula. Trazer para cá. Editar, colar. Então, como eu disse, essa é a figura 7.3 tem no final das notas, no último PDF, na última página do PDF, é equivalente à figura 7 na página 426 do livro-texto. E o argumento do autor, então, a gente olhando aqui para esse gráfico, peço atenção dos senhores para o ponto A. O ponto A é um equilíbrio. Perdão, no ponto A a gente tem um equilíbrio de curto prazo e um equilíbrio de longo prazo. Tá? Então, por quê? No ponto A a gente tem a interseção da demanda agregada com ambas ofertas agregadas, a de curto prazo e a de longo prazo. E o justificativo que o autor o argumento do autor para justificar as expansões e recessões de curto prazo, ou seja, desvios do PIB efetivo, do PIB para o seu valor natural ou potencial, são os deslocamentos da curva de oferta, das curvas de oferta agregada e também de demanda agregada. Supõe que a gente estamos partindo de uma situação como o ponto A. E alguma coisa acontece que faz com que a demanda agregada se desloque para a direita. Então isso aqui eu vou chamar de DA1. Perdão. Eu vou agora mudar isso aqui, chamar de 1. E esse aqui chamar de P1. Aí o chapéu se tornou desnecessário. Vou ver se consigo apagar esse chapéu. Então o argumento do autor é o seguinte. No momento, pensa assim, a curva de oferta agregada se desloca para a direita, por algum motivo que, sei lá, as pessoas ficaram mais otimistas sobre o futuro da economia, expandiram o seu consumo, os empresários estão investindo mais, ou a economia mundial, não quero falar mais, a economia mundial começou a crescer mais rápido, aumentou as exportações brasileiras. Então, vamos olhar aqui para esse ponto que eu vou chamar de A2. Esse ponto A2 é um equilíbrio de curto prazo que não é um equilíbrio de longo prazo. Por quê? Porque está fora, o ponto A2 não cai em cima da oferta agregada de longo prazo. Então a gente tem esse patamar aqui que estou chamando de Y2, o novo nível de preços P2. E o argumento do autor, o que a gente vai discutir também no próximo tópico, é que por um período transitório a economia vai operar além da sua taxa natural de produção. E aí como é que a gente voltaria para o equilíbrio de longo prazo, Alexandre? Uma situação como o ponto A1. Aí a frequência você encontra nos livro-texto, que também menciona aqui, a história dos salários.
A questão dos salários que são pelo rígidos por um intervalo de tempo, depois eles começam a ajustar. Então, o argumento que se encontra com frequência nos livros textos é que, como a economia, o PIB está além da sua taxa natural, do seu valor de longo prazo, a economia está superaquecida. Então, por exemplo, os sindicatos ficam mais poderosos, aumentam seu poder de barganha e começam a conseguir reajustes salariais mais generosos. Também os trabalhadores não sindicalizados, as empresas têm mais dificuldade de contratar, começam a ofertar salários maiores. Ou seja, o fato da economia estar operando além da sua taxa natural tende a fazer com que os salários cresçam mais rápido do que eles cresceriam de outra forma. Então, quando esses salários começam a crescer mais rapidamente, a curva OACP começa a se deslocar. Então vou chamar isso aqui de OACP1 agora, tem um ali. O que acontece? A curva de oferta agregada por prazo começa a se deslocar dessa forma. E esse processo, ela continua se deslocando porque quando você tivesse, por exemplo, aqui, você ainda estaria com a economia superaquecida. Esse processo de elevação dos salários continua até que a curva de oferta agregada de curto prazo passe exatamente aqui. Tá. Aí tem um problema. Essa curva OACP2 com A2, vou chamar esse ponto aqui de A3, tá? Então teríamos aqui um nível de preços P3. Então, com esse gráfico, o que nós temos? Temos por um período de transição, ou seja, período que a economia está entre o ponto A2 e o ponto A3, operando fora da sua taxa natural, o Y maior que o Y barra. Algo similar poderia acontecer se eu tivesse... Aí seria uma recessão transitória. Se ao invés de ter deslocado a demanda agregada nessa direção, tivesse deslocado na direção oposta, para a esquerda. Perguntas? Tá? Não? Então vamos ver aqui o próximo. A gente discute. Supõe que a economia está em equilíbrio de longo prazo. Então ocorre um choque negativo de demanda. É essencialmente isso que a gente fez, só que na direção oposta. Eu fiz com a curva de demanda se deslocando, demanda agregada se deslocando para a direita, e a discussão que tem no livro é para a esquerda. Vamos fazer então. Então vamos lá. O que aconteceu? Quando eu estava discutindo isso aqui, eu inadvertidamente já entrei nesse tópico aqui. Só que eu fiz com uma expansão da demanda. Aqui a discussão é com uma contração da demanda. Então vamos fazer exatamente como está aqui. Então, e essa figura 8 que eu menciono, digo ali na página 437, na verdade, ela está na página 427 do livro texto. 437 era numa edição anterior. Na edição atual, que eu indiquei, a página 427. Então, vamos ver o que... Vamos fazer o mesmo exercício com uma contração da demanda, então. Então, vamos lá. Vamos, como eu fiz, até apagar isso aqui. Vou botar o número 1 aqui. Quero preto. Eu peguei azul. 1 aqui. 1 A. Então a gente parte de um ponto como o A1 e agora acontece um choque negativo de demanda. Por exemplo, a economia mundial entrou numa recessão, o Brasil passou a exportar menos. Ou as pessoas ficaram menos otimistas sobre a trajetória futura da economia, os empresários menos otimistas sobre a trajetória futura da economia, reduziram o seu investimento, as pessoas também resolveram reduzir seu consumo. Então a curva de demanda agregada se desloca desta forma aqui. Surge um novo equilíbrio de curto prazo, chamado de A2. Temos o livro chama, o que eu estou chamando aqui de A1, o livro chama de A, o que eu chamo de A2, ele chama de B, exceto
Eu prefiro usar A1, A2. Por quê? Porque quando eu vou, por exemplo, escrever... aqui era P1. Eu prefiro associar número a número, ao invés de número a letra. Não sei por que a gente associa... Poderia fazer sentido, né? A primeira letra do alfabeto, a segunda também. Mas também não tem grande diferença. Então, chamar esse aqui é o nível de preços P2 e temos aqui a quantidade Y2. Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos o produto efetivo da economia, o PIB que a economia está gerando, menor que a sua taxa natural. A economia está numa recessão temporária. Então, às vezes você vai encontrar alguns livros dizendo, então os salários nominais caem. Às vezes é relativamente pouco comum queda no salário nominal, mas você pode pensar o seguinte. Então, os salários nominais se estabilizam ou crescem mais devagar do que eles cresceriam em outra situação. Em particular, eles crescem menos do que o nível de preço, se você tivesse aqui uma trajetória de tendência. Então aqui, basicamente, você pode pensar, esse P que você está mostrando aqui não é exatamente o preço. Basicamente, você pode pensar o seguinte, você pensaria o seguinte, pensa que você pode mostrar o nível de preço de uma certa data como uma constante, que eu vou chamar aqui de P barra, que multiplica 1 mais uma taxa de crescimento a longo prazo, que seria uma taxa de inflação, tá? Então, nessa equação aqui, os preços estão crescendo a uma taxa constante π. Se você for calcular a taxa de crescimento do PT, você vai ver que ele cresce a taxa π. Então aqui você não estaria representando, aqui nesse eixo não seria o P propriamente dito, seria o P barra, que seria esse parâmetro aqui que você estaria mostrando, tá? Então a ideia é que enquanto a economia está desaquecida, os salários crescem a taxa π, os salários crescem a uma taxa menor do que π. Consequentemente, o que é relevante para a discussão é que você tem uma queda do salário real, isso beneficia as empresas. E lembra, queda de salário, a curva de oferta agregada, elevação de salário, a curva de oferta agregada iria para a esquerda, queda de salário, oferta agregada de curto prazo, oferta agregada de curto prazo iria para a esquerda, com uma queda dos salários nominais, os salários nominais crescendo mais vagarosamente do que o nível geral de preço, que você tem, na verdade, então, é que a curva de oferta agregada começa a deslocar desta forma aqui, para a direita. O processo continua até que a curva de oferta agregada esteja passando exatamente aqui. Então tem esse ponto que eu vou chamar de A3, onde o nível de preço atingiu, está nesse patamar P3. Tá? Então o que aconteceu aqui? A economia saiu de uma situação como a 1, o choque de demanda, a redução da demanda agregada, jogou a economia ponto A2 com um PIB menor, uma queda de preço. Depois houve uma nova rodada de queda nos preços, mas a economia retomou para o patamar original. Tá? Perguntas? Não? Ok. Então, eu menciono depois nas notas de aula, digo o seguinte, evidentemente o mesmo tipo de exercício pode ser feito para um choque de oferta. E adivinha o que, os senhores? Olha que coisa fantástica. Encerramos este tópico 7. No começo do semestre não tinha gabarito para essa lista nas notas de aula. Menos de um lapso da minha parte, que me permite conferir aqui. Agora já temos esse gabarito. Lista de exercício. Tópico 7. Sim, já temos um gabarito para a lista 7. Tá? Esses gabaritos que eu estou colocando, da lista 7 que eu coloquei agora, é um gabarito novo, no seguinte sentido, não tinha sido utilizado numa outra disciplina onde eu cobrisse esse capítulo. Eu já utilizei até uma edição antiga, mas na época eu não tinha gabarito para as listas. E qual é o pequeno ponto que eu devo alertá-lo? Uma outra disciplina que eu estava lecionando, na economia, chamada Economia Monetária,
tinha umas listas, aí tinha gabarito, aí um dia uma aluna, boa aluna, bem, bastante interessada, chegou, perguntou para mim, professor, eu tô com dúvida no exercício. Ah, tá, vamos discutir. Não, é que eu resolvi, o meu resultado está diferente do gabarito, e é evidente que é impossível o gabarito estar errado. Eu não sei de onde a jovem tirou aquela ideia, não tem como o gabarito estar errado, claro que tem. Então, estou dizendo isso porque esses gabaritos que eu estou colocando agora são menos testados, não foram submetidos ao escrutínio de outras turmas. Então, se vocês isso vale para qualquer gabarito, em especial para esses que eu estou colocando agora. Se vocês acharem que tem um erro no gabarito, ou que não faz, o que vocês estão fazendo, o gabarito talvez não esteja fazendo sentido, traga para a aula para a gente discutir, né? Tá? Porque o que mais acontece, como vocês estão vendo, a gente vai mudando, acha alguma coisa errada na nota de aula, no gabarito, tá? Então esses são relativamente novos, a chance de ter um equívoco é maior. Perguntas sobre esse tópico 7. Perguntas. Então a gente vai seguir em frente e vamos começar o tópico 8. Deixa eu pegar aqui o material, desculpa. O 8 é mais longo que o 7. Então as notas de aula são mais longas, né? Então a gente vai discutir como as políticas monetárias... Ah, perdão, lembrei de uma coisa. Gostaria de discutir. Permita só voltar aqui ao tópico 7. Lembrei agora que a gente, nesse momento, eu lembrei, me ocorreu depois. Nessa sessão, quando a gente estava falando os fatores que podem fazer com que a curva de oferta de longo prazo se desloque, a gente listou como um deles mudança na disponibilidade de recursos naturais. Então, assim, pensava que tem uma grande mudança na disponibilidade de recursos naturais, por exemplo, um país tem uma certa extensão de terras adequadas à agricultura, isso não cai a metade de repente, né? Mas você pode ter mudança. Aí o exemplo eu falei, mudança na regulamentação. E daí pressupõe que o governo muda a legislação de desmatamento, alguma coisa, e as terras que podem ser utilizadas para a agricultura reduz consideravelmente, isso tem um impacto sobre o PIB. Aí depois eu lembrei que tem até um exemplo que eu acho mais recente, mas não é aqui do Brasil. Quando o Barack Obama era presidente, os senhores já ouviram falar em fracking? A extração de petróleo. Uma coisa. Já ouviram falar nisso? Eu não sei nem qual é a tradução disso em português. Acho que não, professor. Vamos lá, botando aqui no Google. Tá, então tem aqui, se você, por exemplo, eu joguei no Google, oil and fracking. What's fracking? Então, olhando aqui, tem um primeiro resultado aqui, ó. Fracking is approving drilling technology. Presta aí, olha. Eu não sei muito bem o que faz, não está claro para mim, tá? Mas o fato é que existe algo chamado fracking. No governo do Obama, o fracking tinha sido proibido, tá? E aí, quando o Trump virou presidente, ele liberou o fracking. Mais do que... Aí o Biden assumiu a presidência, ele baniu o fracking. E além disso, também estava... Vou ficar só no fracking, baniu o fracking. Então o que aconteceu? Vários campos de... Perdão, agora o baniu que eu estou falando, eu não sei se foi o... Não sei se ele chegou onde já tinha fracking, se ele proibiu, ou só onde tem fracking, continua o fracking, mas não haverá novas áreas de fracking. E também ele proibiu um pipeline chamado Keystone Pipeline. Vamos lá. Keystone Pipeline. Ah, então parece que ele tinha fracking também. Nem coloquei o fracking, já apareceu aqui. Mas esse Keystone Pipeline, o Biden também cortou. O pipeline é o oleoduto, né? Estava vendo que estava sendo construído o tal do Keystone Pipeline. Não, isso para. Então isso atingiu a produção do setor petróleo dos Estados Unidos, caiu, né? Os Estados Unidos hoje está produzindo menos petróleo, menos óleo do petróleo do que produzia na época do Trump. Então veja bem, mudança na regulamentação. O óleo está lá embaixo da terra, mas
para fins da atividade econômica, a mudança na regulamentação reduziu a disponibilidade de petróleo, tá claro? Então, a mudança na regulamentação, seja por questões ambientais ou de outra natureza, pode impactar a disponibilidade de recursos naturais, no sentido que áreas que antes estavam disponíveis para atividade econômica deixam de estar ou passam a estar, ou não estavam, passam a estar disponíveis. Ok? Perguntas. Então, só para ilustrar, essa mudança de regulamentação que às vezes pode ter impacto sobre a atividade econômica não é uma mera curiosidade teórica mencionada em livro e texto. Acontece no mundo real, né? Bom, então voltar aqui pro tópico 8. Então nós vamos falar dos impactos da política monetária e da política fiscal sobre a demanda agregada. Política monetária diz respeito à quantidade de moeda na economia, com o governo, e taxa de juros, que é a principal ferramenta que o governo usa para alterar a quantidade de moeda na economia. Então estamos falando das ações do caso dos Estados Unidos, da Reserva Federal, no caso do Brasil, do Banco Central do Brasil. Política fiscal diz respeito aos gastos governamentais e dos tributos. Então eu coloco aqui a seguinte questão, quando a coisa começa. Suponha que o Congresso tenha aprovado um aumento generalizado de impostos. O que o Banco Central, BCB, Banco Central do Brasil, deveria fazer? Como ele deveria reger? Aumentar, diminuir ou manter constante a oferta de moeda? Bom, uma coisa é, a resposta depende do objetivo ou dos objetivos do Banco Central, evidentemente. Mas o ponto é assim, dependendo dos objetivos do Banco Central, a questão que se coloca é a seguinte: mudou a política fiscal. E o que o Banco Central deveria fazer? Aí depende, né? Mas o fato é que surgiu um fato novo, uma mudança na política fiscal, isso pode até fazer com que o Banco Central queira adequar a política monetária. Então a gente vai estar olhando para a interação dessas duas políticas, monetária e fiscal, e como que as duas, isoladamente ou conjuntamente, impactam a curva de demanda agregada. E, consequentemente, o PIB da economia. Então a nossa ferramenta para atacar esse problema que nós estamos colocando aqui é o modelo de demanda e oferta agregadas do tópico anterior. Mas antes de fazer isso propriamente, a gente vai precisar aprofundar o nosso conhecimento sobre os efeitos das políticas monetária e fiscal sobre a demanda agregada. Então, colocando de outra forma, a gente vai ver como que mudanças na política monetária, como que mudanças na política fiscal impactam a curva de demanda agregada. Aconteceu isso aqui, mudou a política monetária, agora era de um jeito, agora é desse jeito. O que acontece com a curva de demanda agregada? Nada? Vai para a direita? Vai para a esquerda? Esse é o tipo de pergunta que a gente vai lidar com agora. Né? Então, vamos lá. Conforme a gente discutiu antes, a curva de demanda agregada, senhores, é negativamente inclinada por três motivos. O efeito riqueza, ou seja, o impacto que uma mudança em P tem sobre o M. O efeito da taxa de juros, ou seja, quando muda a taxa de juros, isso tem um impacto sobre o investimento e, consequentemente, o investimento, o I, de contas nacionais, e, consequentemente, sobre a demanda agregada. E há também um efeito de uma mudança no P sobre a taxa de real de câmbio, que isso impacta as transações internacionais do país. O livro enfatiza o 2, o efeito das taxas de juros. Primeiro, por que ele enfatiza o efeito das taxas de juros? O primeiro não deve ser quantitativamente, o primeiro efeito, né, o efeito riqueza, não deve ser quantitativamente forte. Por quê? Suponha que a gente tem uma mudança no P. Aí essa mudança no P, por exemplo, o P cresceu, então a gente está falando que a fração como um todo cai, então reduziu a riqueza das pessoas, a moeda que elas possuem está comprando menos. O problema é que
que o N sobre P, ou seja, moeda, no sentido de base monetária, é uma fração pequena dos ativos dos agentes econômicos. Se for pensar, por exemplo, uma família típica, uma família com, digamos, um casal com 2 filhos, são proprietários do imóvel que eles residem. Tipicamente, nesse caso, enquanto eu estou colocando, o grosso da riqueza dessa família está aonde? No imóvel. Então, elas são proprietários de um imóvel que vale, por exemplo, R$1 milhão. Eles talvez tenham um carro na garagem cujo valor seja R$30 mil. Tem 20 mil reais no banco e R$500 nas carteiras. Então, de conta corrente no banco, R$2 mil, que seja. Ou seja, os ativos monetários são uma parcela pequena dos ativos totais dessa família, né? Então, o ponto central do autor é que o M sobre P, a quantidade real de moeda que as pessoas carregam, é uma parcela pequena dos ativos totais da economia. Então, não tem por que esse efeito ser quantitativamente grande. Então, a gente vai ignorar esse efeito daqui para frente. Tá? E no caso da taxa de câmbio, eles também é a mesma coisa, quantitativamente modesta. Porque a razão, exportações líquidas sobre o PIB não é elevada. Inclusive, eu olhei os dados do Brasil para 2019. Sim, 2019, atualizei. Cheguei a pensar, não pode ser 2019, que eu tinha levantado esses dados há muito tempo, não, mas eu atualizei agora para essa disciplina. Então, a gente tem que as exportações líquidas, como percentagem do PIB, a gente tinha exportação líquida, elas eram negativas, tá? Em valor absoluto, menos de 1%, né? 0,64% em valor absoluto. Então, apesar do X sobre Y ser 14%, a M sobre Y também está na faixa de quase 15%. As exportações líquidas relativamente modestas. Então, não tem por que também assumir que o impacto das exportações líquidas seja muito significativo sobre a demanda, uma mudança na exportação líquida sobre a demanda agregada seja muito grande. Então, isso vale para os Estados Unidos e para o Brasil. Então, a gente vai focar, como faz o livro-texto, no canal 2. Perguntas? E esse é um procedimento, como outros livros-textos fazem isso também, focam no 2. Então, a nossa conclusão é que o principal determinante da inclinação negativa da curva de demanda agregada é o efeito taxa de juros. Então, o ponto do autor é o seguinte, então, quando uma elevação no nível de preços faz com que esta fração aqui caia, tem menos moedas circulando na economia, isso tende a puxar a taxa nominal de juros para cima. E, pelo menos no curto prazo, também tem um impacto sobre a taxa real de juros, que ela tende a subir. Então, um impacto transitório sobre a taxa real de juros. Isso, então, puxa o investimento para baixo. Aí o investimento caindo, e lembrando que o PIB, lembra quando a gente começou a discutir, da onde vem essa curva de demanda agregada, a gente tinha essa identidade aqui. Essa queda no investimento puxa a demanda pelo PIB, pela produção total da economia, para baixo. Perguntas? Bom, então a nossa próxima etapa é conhecer melhor o efeito da taxa de juros. Discutir isso com um pouco mais de detalhes. Então, vamos falar aqui da chamada teoria da preferência pela liquidez, que surgiu com o Keynes, e no seu livro de 1936, a Teoria Geral, eu já falei desse livro aqui. E o ponto do Keynes é que a quantidade de moeda demandada depende negativamente da taxa de juros. E isso foi uma novidade do Keynes, porque basicamente o que se existia antes do Keynes era chamada teoria quantitativa,
Então, quando você escreve isso aqui, joga o V para cá. Então, lembra, o V é a velocidade com que as pessoas se desfazem na moeda, ou retém a moeda, quanto as pessoas querem carregar de moeda. Então, a ideia é que basicamente isso aqui era ser tratado como constante ou quase que constante. Então, assim, a demanda por moeda, pelo menos em termo nominal, né, dependeria do nível de preços e do Y real. O Keynes veio, não. Depende também da taxa de juros. Eu acho que o Keynes, evidentemente, nesse ponto tinha razão. Porque claramente isso acontecia aqui no Brasil. Quando há, né, período antes da inflação, período antes do plano real, desculpe, quando a inflação era alta, as pessoas não queriam carregar moeda porque perdiam. Você deixava o dinheiro parado na conta corrente um dia, você ganhava quase 1% ao dia, dependendo da época, né? Então quanto maior for a taxa de juros nominal, menor tende a ser a quantidade de moeda que as pessoas estão dispostas a carregar, ou colocando de outra forma, se a taxa nominal de juros começa a subir, as pessoas tendem a se livrar da moeda. É como se a moeda queimasse, a moeda começa a girar mais rápido, a velocidade tende a aumentar. Tá? Então, e o ponto do Keynes é que a taxa nominal de juros tende a se ajustar de forma a equilibrar a demanda e a oferta de moeda no curto prazo. Então isso é uma abordagem distinta da teoria quantitativa da moeda, como eu já falei ele usando o quadro. Aí a pergunta, taxa de juros, qual delas? Que tem a nominal, que a gente vinha usando R maiúsculo, a real, R minúsculo. Aqui é indiferente, então eu coloquei ambas, porque a gente vai assumir que a inflação esperada seja constante no curto prazo. Aqui talvez eu devesse ter colocado um Ezinho. Aqui deveria ter um super escrito E, talvez. Acho que ficaria mais apropriado. Por quê? Vamos discutir esse ponto. Vamos primeiro simplificar a discussão e vamos assumir que as pessoas não erram nas suas previsões, que o futuro é perfeitamente antecipável, então as pessoas sabem qual é a taxa de inflação. Pelo que a gente tinha discutido antes, lembra? 1 mais taxa nominal de juros era igual a 1 mais Rzinho, que multiplica 1 mais π, ou podendo, uma aproximação seria Rzinho mais π. Tá? Então, no mundo sem incerteza, onde as pessoas conseguem prever perfeitamente a inflação, a taxa nominal de juros tem que ser igual à taxa real mais a taxa de inflação. Estamos, como eu disse, trabalhando com essa versão aqui, com essa aproximação. Agora, o diabo é que, por exemplo, quando alguém vai colocar dinheiro na caderneta de poupança ou CDB, a pessoa não sabe qual vai ser a taxa de inflação, digamos que seja uma aplicação de um mês. Não sabe, não tem certeza qual é a taxa de inflação nesse período, né? Ela tem no máximo uma expectativa. A taxa nominal de juros, quando, por exemplo, eu colocar o dinheiro no CDB, possivelmente eu vou saber. Olha, você vai ganhar 0,5%, 0,4%, né, por um mês. Então, mas eu tenho uma expectativa para a inflação. Consequentemente, o que eu tenho também para a taxa real é só uma expectativa, tá? Mas a gente vai assumir que essa variável está constante, pelo menos. Eu menciono na aula de aula. Então, você falar que se isso aqui está constante, isso aqui subiu 1 ponto, essa outra variável subiu 1 ponto também. Tá? As duas andam juntas. Então, tanto faz aqui para fins da nossa discussão se a gente vai estar falando na taxa de juros nominal ou real. Tá? Perguntas? Então, a demanda por moeda, de acordo com Keynes, era algo desse tipo, ainda é usado até hoje por vários autores em economia. Eu permito escrever isso aqui. Então, a quantidade de moeda demandada em termos reais, ou seja, dividido pelo índice de preços, é uma função L que depende do R e do Y. Eu coloquei um mais e um menos aqui, não coloquei? Botei embaixo. Isso mais do que para dizer que é crescente no Y e decrescente no R. Por exemplo, isto aqui seria igual a 100
menos 200 R mais 0,1, não, mais 5Y. Pronto. Um possível formato para a função genérica L, que está aqui nessa expressão. Essa que eu coloquei, a expressão simples, linear, que eu coloquei aqui. Ok? Relevante para a nossa discussão é o fato que a demanda real por moeda é decrescente na taxa de juros, crescente no Y. Tá? E eu menciono nas notas de aula, para também a título de ilustração, a gente pode pegar a própria teoria quantitativa. Então a teoria quantitativa ela diz o seguinte, assumindo que isso aqui então, é a moeda que as pessoas querem carregar. É um V, N vezes V igual a P vezes Y. Assuma então que o V depende do R e de forma crescente, tá? Quanto maior o R, mais rápido as pessoas vão se livrar da moeda, mais rápido ela vai circular. Então você tem algo desse tipo aqui, MD sobre P igual a 1 sobre V de R vezes Y, tá? Então, aumentando o R, o V aumenta, a fração aqui diminui. Então, você tem que um aumento no R leva uma queda da fração do lado esquerdo. Perguntas? Tá? E eu menciono no fim da discussão aqui nas notas de aula, antes de entrar no próximo bullet item, aqui, igual, utilizamos o R minúsculo, a taxa real de juros, ao invés da taxa nominal, para seguirmos o livro-texto. Eu acho que seria mais adequado usar a taxa nominal, mas vamos fazer como livro-texto e utilizar o R minúsculo. Por que seria mais adequado utilizar a taxa nominal, Alexandre? Porque é o que você perde por carregar a moeda. Se ao invés de deixar de moeda na minha carteira, eu deixasse o dinheiro no banco, numa aplicação rendendo juros, eu ganharia a taxa nominal de juros. Então, pode pensar assim, o custo de oportunidade de carregar a moeda, ou seja, a receita financeira que você perde ao carregar a moeda é definido pela taxa nominal de juros. Tá? Perguntas? Aí eu faço uma chamada para a figura 8.1, que seria equivalente à figura 1 na página 444. Agora a numeração está correta. Então, vamos ver, cadê a minha figura 8.1? Está aqui. Essa figura ilustra a determinação da taxa de juros. Evidente, agora aqui eu estou vendo um problema, né? Qual o problema que você está vendo, Alexandre? Né? Na figura 8.1 e na figura 8.2. Qual o problema? Aqui, ó. Deveria ser R minúsculo, inclusive eu coloquei R minúsculo aqui, tá? Então se aqui eu estou olhando falei, vou seguir o livro, então eu deveria ter colocado ali, o eixo deveria ser o R minúsculo, a taxa real de juros, tá? Peço desculpas por isso. Então, feita esse comentário, então vou aproveitar, vou colar essas figuras. Vamos dar 8.1 no quadro print screen. Não é isso que eu quero, eu vim aqui. Não quero só, pode fechar. Então essa é a figura 8.1. Então a gente tem dado o nível de preço aqui, está dado, tá legal? Então nosso pressuposto é
que nessa discussão o nível de preço está definido fora da nossa análise, em outro contexto. Por exemplo, definido pela interação entre demanda e oferta agregada. Então a D é a curva de demanda por moeda e o S é uma curva de oferta por moeda. Então aí o M minúsculo aqui é M sobre P. Então só para nós, M quer dizer quantidade real de moeda, que é o que a gente chama de M sobre P. Talvez até devesse ter colocado aqui, e vamos lá, aproveitar, como eu falei, aqui botar em vermelho, que deveria ser R minúsculo, e talvez fosse bom ter colocado aqui um S de oferta, essa quantidade de oferta de moeda que existe na economia, definida pelo Banco Central. Então, em termos reais, a quantidade existente é MS sobre P. Então, isso é a disponibilidade real de moeda na economia, e a demanda está ilustrada pela curva D, que é uma relação decrescente com a taxa de juros. A quantidade demandada por moeda e taxa de juros. Aí você tem equilíbrio no ponto A, associado ao qual está a taxa de juros R chapéu. Perguntas? Não? Então vamos ver o que acontece depois que eu faço a chamada para a figura 8.1. A gente quer voltar para a página 3, eu acho. Não, na verdade 2. Mais uma página para cima. Porque aqui eu aumentei demais. Dá para ficar em 220, eu acho. Zoom to 220. Ok. Então vamos falar agora da inclinação negativa da curva de demanda agregada. Aí eu digo que a explicação do livro-texto está incompleta. Ela é baseada na figura 2, na página 446. Aí, não pode ver que houve um equívoco do autor. A qual não leva em consideração o efeito de uma mudança na renda sobre a curva de demanda por moeda. Precisaremos completar o argumento do livro-texto. Detalhes abaixo. Então vamos lá, fazer o que o livro-texto fez e aí trazer o meu complemento. Então isso seria a figura 2. Perdão, o ponto é aqui. Na página 446. E o que o nosso autor Não, senhores, perdão, me dei conta, tem um pequeno ponto aqui. Vou fazer algo aqui. Aquilo lá não tá bom, o truque foi isso aqui. Tem dois outros problemas aqui nessa figura. Peço desculpas por isso. Vamos lá. Por favor, apaguem isso aqui. Tá? A gente tem que ter em alguns modelos, em alguns livros texto você trabalha com M sobre P, em outros livros texto você trabalha só com M no eixo. E acabou que eu misturei as duas coisas. O livro está trabalhando com M, o M maiúsculo, não com M minúsculo. Tá? Então uma coisa importante, se a gente pegar essa equação que está aqui,
Vou colocar aqui no canto à esquerda. Não, acho que eu prefiro a direita. Vou colocar lá à direita. Eu vou isolar, jogar o P para o lado direito para deixar o MD sozinho do lado esquerdo. Então, observe o seguinte, mantido constante os valores do R e do Y, se o P aumentar, a quantidade de moeda que as pessoas querem carregar aumenta, tá legal? Então, às vezes, pensa em dois valores para nível de preço, P1 e P2, onde P1 é menor que P2. Então, se você pensa que é isso que está aqui, essa curva de demanda está associada ao nível de preço P1. O nível de preço aumentou para a mesma taxa de juros, para o mesmo Y, as pessoas vão querer carregar uma quantidade maior que esse MS que aqui está. Ó. Consequentemente, a curva de demanda por moeda se desloca para a direita dessa forma. Tá? Então, uma elevação do nível de preços puxa a curva de demanda por moeda para a direita, e uma das coisas que a gente vê é que em equilíbrio tem uma elevação na taxa de juros. Tá? Ok? Então, aqui uma coisa importante para guardar, uma elevação no P, nesse espaço aqui, joga a curva de demanda de moeda para a direita. Ok? Perguntas. Nesse espaço, quero dizer, representando M maiúsculo na horizontal, R minúsculo na vertical. Perguntas. Professor, o que significa esse L? Qual variável, perdão? L. L é uma função genérica. Até eu tinha dado um exemplo, tinha falado, olha, você pode assumir que o L de RY era igual a 500, não me lembro, botei 500 menos 2R mais 10Y, alguma coisa assim, lembra? Tinha colocado alguma coisa desse sim. Tá? Entendi. É uma expressão genérica, uma função genérica que eu, como que deixar, ao invés de botar um valor, um formato específico, dizer, é algo que depende de R, uma expressão que depende do R e do Y. Tá legal? Mais perguntas, gente? Bom, então vamos voltar para o ponto que nós estávamos. A explicação baseada na figura 2, na página 446, que no meu modo de ver está incompleta, pois ela não leva em consideração um efeito de uma mudança na renda sobre a curva de demanda por moeda. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, por que eu fiz esse comentário aqui? Tá? Vamos tentar aproveitar isso que a gente tem aqui no quadro. Não consegui apagar tudo, mas talvez esse pedaço no final eu não quisesse apagar. Tá? Ops, não. Então, a mesma coisa. Representei esse MD nesse espaço R emissão aqui. Então tem a curva de demanda, também tem aqui a curva de oferta, aqui no ponto A. E vamos agora pensar o que acontece se a renda, o PIB da economia aumentar. Então a gente estava com o PIB Y1, ao qual está associada a curva que eu estou chamando aqui de D1, que é essa que está aqui no quadro, e aumentou o PIB. O PIB agora é maior. Porque não sabemos. Então, assim, o PIB é maior. O que acontece com a demanda de moeda? Ou aqui nesse gráfico, a oferta, estamos assumindo que o Banco Central não mexe na oferta de moeda. Ora, lembra que eu tinha colocado até um menos e um mais aqui, ó, embaixo. Quer dizer, essa função L, quando cresce o R, o valor dessa função aumenta, diminui, desculpe. O R crescendo puxa o L para baixo, o Y crescendo puxa o valor desse L para cima. Então, o que você tem, essa elevação no Y, puxa esse termo que eu estou circulando para cima. Consequentemente, o MD cresce, tá legal? Então, se o R e o P não mudassem, ou seja, o R ficasse nesse patamar aqui, a quantidade de moeda que as pessoas iriam demandar seria maior, algo como esse valor que eu vou chamar aqui de emitiu. Então, o relevante aqui para a nossa discussão
é que a nova curva de demanda, esse novo ponto faz parte da nova curva de demanda por moeda. Então, vale para esse R que está marcado aqui, valeria para qualquer outro. Vamos fazer o mesmo raciocínio. Então, a conclusão é que a curva de demanda por moeda, ela vai para a direita quando o Y aumenta. E aí que no meu modo de ver tem o argumento do livro ficou incompleto. Que ele tem uma discussão lá onde ele aumenta o Y, ele não joga a curva de demanda por moeda para a direita. Tá? Mas, exceto por esse ponto, o resto da explicação tem que fazer uma pequena alteração, não é nada muito complicado. Perguntas? Vamos em frente, então. O que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui para as notas de aula. Então, estamos nesse ponto aqui. Então, vamos lá. O que eu estava dizendo é o seguinte. O livro não levou em conta, está falando desse trecho aqui, o efeito de uma mudança na renda sobre a curva de demanda por moeda. Tá? Vamos ver o que eu estou querendo dizer. Então, vamos colocar a figura 2 na página 446. Vamos tentar desenhar isso aqui. Uau! Fiquei nervoso agora. Então, vou apagar tudo. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vou puxar isso aqui para cá. Então, vou fazer como faz o autor. Ele coloca do lado esquerdo o gráfico com a demanda e oferta de moeda. Então, como eu falei, ao invés de escrever MS, ele coloca quantidade fixada pelo FED por extenso, a gente não vai fazer isso. Então, ele coloca aqui. Então, essa curva que eu estou dizendo aqui, esse S é a oferta de moeda. E tem aqui uma curva que eu vou chamar de D1. Tá? E que ele diz que a curva de demanda por moeda é o nível de preços P1. E tem uma taxa de juros R1 aqui em equilíbrio. Tá? Chamar esse ponto aqui de A1. Aí ele vai olhar para a demanda agregada. Então ele coloca aqui o Y, coloca aqui P, marcamos aqui uma certa quantidade Y de produto Y1. Então supõe que dado o nível de preços P1, a gente verifica que o PIB é Y1. Então a gente tem esse ponto aqui como um ponto que faz parte da curva de demanda agregada. Bom, aí o autor quer ver o que acontece. Supõe-se que por algum motivo, a gente não sabe qual é o nível de preço que estava no patamar P1, sumiu. Lembra, o nosso objetivo é identificar, ele quer discutir com mais detalhes por que a curva de demanda agregada é decrescente, ou, colocando de outra forma, por que uma redução, uma mudança na quantidade de moeda, ou alguma coisa que acontece, vou colocar assim, alguma coisa acontecendo nas variáveis relevantes para este gráfico aqui, podem impactar a demanda agregada. É isso que é o objetivo do exercício. Então, supõe que o nível de preços passe do patamar P1 para o patamar P2. Maior. Sim, P2 é maior do que P1. O que vai acontecer aqui? Conforme a gente tinha discutido, lembra que basicamente a gente escreve a demanda por moeda desse jeito aqui, ó. Se isso aqui tudo está constante, não muda, aumenta no P, aumenta a demanda por moeda. Então, ó, esse deslocamento, esse aumento no P de P1 para P2, ele tende a elevar a demanda
por moeda. Então, temos esse deslocamento aqui na curva de demanda por moeda. Aí a gente conclui que houve uma elevação na taxa de juros. Tá? E o truque, então, agora aqui, é que essa elevação na taxa de juros faz com que o investimento, que é um dos componentes da demanda agregada, a demanda por investimento caia. Tá? Consequentemente, então, associado ao nível de preços P2, você vai precisar ter um valor, pensando no que é demandado em termos agregados, um valor menor do que Y1. Por exemplo, isso que eu vou marcar aqui, Y2. E aí, o autor simplesmente diz que então, relevo. Então, basicamente, ele identifica na prática, o que acontece é isso, gente. Com esse argumento que a gente fez até agora, a gente identificou até aqui teríamos identificado 2 pontos da curva de demanda agregada, tá? O relevante para a discussão é que existe uma elevação no P puxa o Y para baixo, quando a gente está olhando para a demanda agregada. Então a relação é decrescente. Tá? No meu modo de ver, o argumento está. Então isso aqui seria a curva de demanda agregada, uma curva decrescente. Não precisa ser uma linha reta, a gente vai estar aqui usando linha reta o tempo inteiro para facilitar o desenho, porque a gente vai fazer, podemos perfeitamente assumir que a curva de demanda agregada é uma linha reta. Também não tem, aqui também não tem porquê a demanda por moeda ser uma linha reta. Estão fazendo isso desenhando como linha reta só por simplicidade. Então, olhando aqui, vou voltar aqui para as notas de aula. Então, suponha que ocorra um acréscimo em P. Então, ocorre então um acréscimo em R. É esse movimento que a gente está vendo aqui. Ó. A elevação em R leva uma queda em I, logo Y decresce. Até aqui o nosso raciocínio é idêntico ao do livro esquerdo, ao do livro texto. Pequeno problema que vem agora. Aqui faltou a palavra elevação. O que está dizendo a distância aqui, ó. Aqui deve a elevação ou a expansão. Elevação não, a queda. Né, que a gente detectou aqui o seguinte. Uma queda no Y. A queda, ou a variação em Y. De Jova, no caso é uma queda, acho que é mais preciso falar fica mais preciso falar em queda, né, do que falar só em elevação. Então a queda no Y, o problema é que desloca a curva de demanda por moeda para a esquerda. Enquanto a gente tinha discutido um pouco antes de entrar nesse par de gráficos aqui, olha, quando usando a figura 8.1, quando o Y aumenta, a demanda por moeda vai para a direita. Consequentemente, se o Y diminui, a demanda por moeda vai para a esquerda. Então a gente teria um novo movimento aqui, no meu modo de ver, que o autor simplesmente ignorou. O Y caiu agora, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí vamos devagar com o Andor. Vou marcar em verde aqui. Vou usar verde e vermelho. Não, vou usar preto. Vou usar verde e vermelho. Pronto, para realçar bem. Se esse novo deslocamento, que não foi considerado, trouxesse a curva de demanda por moeda para essa posição aqui, estaria tudo ok, né? A gente ainda teria uma queda no R. Tá legal? Se eu quiser para esse patamar aqui, chamar de R-til. Uma queda comparativamente uma elevação. Ainda teríamos uma elevação no R.
Elevação comparativamente ao patamar R1 para a taxa de juros. Então a discussão seguiria sem problema, né? A gente teria um problema se esse deslocamento causado pela queda no Y fosse muito forte e trouxesse a curva de demanda por moeda para cá, bem para baixo aqui, porque aí você agora não tem mais uma elevação na taxa de juros, teria uma queda, né? Que é comparativamente ao R1. Aí a história que ele botou aqui não funcionou. Ou, até não tão intenso, mesmo que a curva passasse exatamente, voltasse aqui para a posição original, por exemplo. Que aí a taxa de juros ficaria no mesmo patamar. Aí a nossa historinha não ia funcionar, né? Bom, aí eu digo o seguinte, a gente pode ignorar a possibilidade de acontecer algo como essas curvas verdes. O que eu digo nas notas de aula? Fato, esse último deslocamento, ou seja, aquele que seria, que eu ilustrei com as possibilidades em vermelho e verde, não pode ser forte o suficiente para fazer com que o valor final de R seja igual ou menor que seu valor inicial. Ou seja, esse novo deslocamento vai ser só como dessa D2 para a curva vermelha. Não vai ser da D2 para essa pontilhada verde ou para verde. Por que eu estou dizendo isso? Suponha que o valor final de R seja menor ou igual que o seu valor inicial. Ou seja, que aconteça efetivamente do R cair abaixo do R1. Então, deixa eu botar azul aqui de novo. Tentar fazer essa discussão nesse pedacinho, nesse retângulo que eu vou marcar aqui. Às 16h30 o horário de encerrar, né? Então ainda temos tempo. Ou seja, deixa eu usar assim, RF para dizer o R final, que prevalece no fim de todos os ajustes. Suponha que esse RF seja menor ou igual que o R1. Tá? O R1 é o valor inicial do R. Logo, se o R final for menor ou igual que o R1, o que acontece com o investimento? O investimento ou cresce, que seria o caso do R menor que o R1, ou no caso do RF igual a R1, permanece igual. Então o investimento está crescendo, permanecendo constante ou crescendo. Logo, não haveria como ter uma queda no Y. A queda, certo? Ou seja, que basicamente a gente está dizendo o seguinte: o Y caiu nos dois gráficos ali em cima. O Y caiu porque a taxa de juros subiu. Mas agora, se você diga, mas essa queda no Y é tal que elimina a elevação na taxa de juros. Mas então o Y nunca, nem chegaria a cair. Tem uma contradição. Então o fato é, pela lógica interna desse modelo, você não pode ter, devido à elevação do Y, devido à queda no Y que você detectou aqui, a curva demanda moeda saindo de D2 para algo como a linha pontilhada verde ou para a linha verde. Ela se desloca para algo como a linha vermelha, tá legal? Perguntas? Não? Então, o relevante, então aqui é que efetivamente a gente tem um canal, que é elevações na taxa de juros reduzindo a demanda agregada, tá? E por isso que a gente tem a relação decrescente entre o P e o Y ao longo da curva de demanda agregada. Aí vamos ver o que eu escrevo. Cadê o mouse? Ah, apareceu. Então. Desculpa, concluindo aqui, podemos ter certeza que mesmo após o deslocamento para a esquerda da curva de demanda por moeda, ou seja, o deslocamento do D2 para a posição vermelha ou verde, não vai cair na posição como estava ajustado em verde. A taxa de juros estará acima do seu patamar inicial. Então agora vamos olhar para as taxas de juros no longo e no curto prazo. É a caixa na página 445 do livro texto. Ele
tem uma caixa lá, separou do texto, é como se fosse um apêndicezinho, como no caso, onde ele discute relação entre as taxas de juros no longo, alguma coisa sobre as taxas de juros de curto e de longo prazo. Então, o argumento do autor é que no longo prazo a taxa real de juros é determinada conforme o modelo do mercado de fundos disponível para empréstimos que nós discutimos aqui em algum momento, se não me falha a memória, inclusive antes da primeira prova. Agora eu não tenho certeza se foi antes da primeira prova, mas talvez não tenha sido. Estou falando daquele modelo onde nós tínhamos, até eu coloquei volume de fundos, taxa real de juros, uma curva de demanda por fundos, que eu falei que era a curva de investimento, e uma curva de oferta de fundos, também por isso é que é a curva de poupança. Então, o autor argumenta que a taxa de juros real de equilíbrio de longo prazo é determinada de acordo com a discussão que a gente teve nesse modelo. Tá? E a taxa de juros nominal de longo prazo? Ela vai ser dada por isso aqui. Lembrando que a taxa de juros é igual a taxa nominal, é a taxa real mais a taxa de inflação. E que essa variável aqui, a taxa de inflação, é determinada de acordo com a teoria quantitativa da moeda. Então, no longo prazo, a taxa de inflação é igual à taxa de crescimento. Esse Mi aqui é a taxa de variação da quantidade de moeda no longo prazo. Então, no longo prazo, a taxa nominal de juros é a taxa real que aparece no mercado de fundos disponíveis. Tem no mercado de fundos disponíveis, mas é o mercado de fundos disponíveis para empréstimo, mais a taxa de crescimento da oferta de moeda. Tá? Então, longo prazo, taxa real é dada é determinada conforme essa análise nesse gráfico aqui. A taxa nominal satisfaz essa condição aqui. E no curto prazo? Aí no curto prazo, as taxas real e nominal de juros são determinadas no mercado monetário. Basicamente, quando de mercado monetário, estamos falando daquele gráfico que a gente tinha aqui, M, R, uma oferta de moeda, e aqui uma demanda por moeda. E até a taxa de juros de curto prazo, o equilíbrio era essa aqui. Ok? Perguntas? Então, a gente vai agora entrar em variações na oferta de moeda. Mas o fato é que faltam 4 minutos somente, não dá tempo de cobrir isso aqui. Pergunta, então a gente vai parar, a gente retoma na próxima aula a partir desse item, variações na oferta de moeda. Perguntas? Não? Só então um último comentário. Nessa discussão aqui, agora há poucos minutos, eu digo, tem uma parte que no livro está incompleto, ou está errado, dá o nome que você quiser. Só para dizer, eu acho o livro esse manual, livro de texto do Mencken, excelente. Se não é o melhor, é um dos melhores livros de texto de introdução à economia. É um livro que eu acho muito bom. Não é à toa que ele é o mais utilizado no mundo. Tá? Então, só para deixar claro, um fato de eu ter identificado um problema não quer dizer que eu estou querendo desqualificar o autor de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu acho um livro excelente, o Mencken é um excelente economista. O que acontece é que nesses trabalhos nem isso, às vezes uma coisa pequenininha, às vezes uma mensagem pequena que você vai escrever, você escreve, manda mensagem, aí dali a 6 horas, uma semana depois você olha, você descobre que, errei aqui, não me expressei da melhor maneira. É que fazer um trabalho da envergadura desse livro é algo difícil. Então assim, de maneira nenhuma vai ter identificado um livro, um erro, um problema no livro, algo que não estaria bem explicado, eu acho que isso desqualifica o trabalho de maneira nenhuma. Que inclusive, como até falei, pode ter problema no gabarito, apontei problema aqui no material que eu disponibilizei. Esse trabalho de preparar um texto, um artigo científico ou notas de aula é algo difícil. É comum você fazer a primeira versão e depois descobrir erro. Um erro aqui, outro ali. Bastante comum, tá? Espero que vocês não tenham ficado desapontados com o livro-texto por eu achar que tinha uma passagem ali que não estava
absolutamente correta. Mais perguntas, senhores? Ou alguma pergunta, que na verdade os senhores não fizeram nenhuma. Professor, Fala, João. não é sobre a aula, é sobre um outro assunto. Acho que dentro do que a gente acabou discutindo nos outros capítulos, Uhum. não tem essa notícia que o Brasil tá fazendo uma campanha para os brasileiros sacarem por volta de 9 bilhões dentro das contas, que estão esquecidos? Basicamente o Banco Central achou que tinha umas contas esquecidas, fez um levantamento e está disponibilizando para as pessoas que teriam dinheiro nessas contas. Sim. Sim, aí o que eu ia perguntar, isso não gera nenhum problema pra gente não? Porque não precisa de mais moeda impressa? Isso não gera custo, gera problemas? Não, que não necessariamente, primeiro, se fosse essa a preocupação, não necessariamente as pessoas vão sacar espécie. Muita gente vai descobrir que tem dinheiro, vai passar, pedir para o banco, pedir para o vocês sabem, o Banco Central, olha, passa, faz um TED para a conta que eu tenho o dinheiro. Não tem, necessariamente vai ser transformado em dinheiro impresso. Você pode até pensar o seguinte, se hoje as pessoas têm PMPP e depósito à vista, 50% a 50% por simplicidade, quando elas recuperarem esse dinheiro, no máximo 50% disso vai virar dinheiro em espécie. O segundo ponto é a magnitude disso. Desses 9 bilhões, não acredito que seja um valor muito grande como percentagem da base monetária, não, do M1. Não acredito que seja, que eu não tenho. Você falou 9 bilhões que o Banco Central localizou, não foi isso? Foi. Foi também o que eu vi, 9 bilhões. O diabo, vamos tentar ver se eu acho aqui, por exemplo. Tem uma pergunta do Adriano, eu não esqueci não, Adriano, já a gente olha para isso. Vamos tentar ver aqui no IPEA data. Perdão, vou colocar aqui M1 de base monetária. O que acontece aqui? Base monetária, dezembro de 2021. Vê se a gente acha o valor aqui rápido. As estatísticas. Ó, a base monetária, pelo que parece, seria 413. Cadê? Onde é que tá aqui? Base monetária 413. Meio de pagamento 600 bilhões. Então 10% seria 60. 5% 6. Então aqueles 9 bilhões na faixa de 7,5 bilhões. Tá? 7,5 bilhões não. 7,5% do que está ali, se eu não tiver errado as contas, tá legal? Não é nada tão expressivo assim não. Ok? Entendi. Podem fazer mais perguntas. Não há. Então eu vou. Tinha uma pergunta que o Adriano tinha feito na aula passada, eu pedi para a gente discutir no final desta aula. Eu só vou tentar interromper. A aula efetivamente acabou. Para quem tiver interesse, só o que o Adriano perguntou se eu estiver correto, me corrija se eu tiver entendido errado, Adriano. É assim, se eu quiser estudar um pouco mais de economia, professor, o que você sugere? Foi isso a sua colocação, não foi, Adriano? Foi. Basicamente foi isso. Tá, então eu ia parar a gravação, mas não vou. Vamos ver se deixar isso aí pro YouTube, que talvez seja útil para quem. Olha, primeira coisa que eu vou dizer, você gostou de economia. Eu imagino, se você gostou de economia, que você não achou o manual do Menkel horroroso, né? Você talvez tenha gostado. O que você achou do manual do Menkel? Eu, professor? Você, Adriano. Baseado só no que a gente viu nas aulas aqui, eu achei bom. Mas Não, esse aqui é justamente aprofundar as coisas que a gente... Isso, então acho que assim, uma coisa boa que você pode fazer é pegar, por exemplo, se você tem um livro de texto no Menkel, estudar, ler por sua conta os capítulos que a gente não cobriu, porque aí aumenta o seu conhecimento, assim, aumenta a sua base em economia para você ler outros textos que aí sejam talvez um pouco menos áridos do que o manual do Menkel. Aí, para ler, então assim, minha sugestão, quero estudar mais economia, talvez seja uma boa fazer um esforço adicional e estudar o resto do manual do Menkel. Além disso, se você for no meu website, clicar aqui em ensino, lá embaixo, aqui ó, tem leituras sugeridas. Eu apresento vários livros que eu li que eu gostei,
podem interessar os alunos. Inclusive, só, leituras leves, não sei até que você pode ler no metrô, na praia, né? Tá? Inclusive, quando tinha idade de senhor, às vezes eu ia pra praia com um livro de economia e ficava lendo na praia. Hoje eu não vou mais à praia, tá? Então, assim, inclusive, assim, se você quer ler, às vezes o negócio é tentar achar o horário para ler, né? Então, por exemplo, eu fiz graduação na UERJ, que tem a estação do metrô do lado. Eu ia muito de metrô para a UERJ, eu dava um jeito de levar, levava alguma coisa para eu ler. Então, enquanto eu estava indo para a UERJ, eu estava lá no metrô lendo alguma coisa. Outra coisa assim, eu gosto de almoçar sozinho, sem a companhia. Por quê? Porque eu aproveito o horário do almoço para ficar lendo alguma coisa que eu quero. Odeio quando vem gente para atrapalhar meu almoço, vai interromper a minha leitura, né? Às vezes, sempre não, mas assim, uma vez por semana almoçar com alguém, conversar, tudo bem, mas todo dia almoçar nem que não seja com a minha pessoa trocando, é ruim porque tira tempo de leitura. Às vezes você quer achar um tempo de leitura, né? Então, às vezes um bom momento para mim é o horário de almoço. Outra coisa também meu caso, raramente, agora é o Kindle, né? Raramente eu saio de casa sem o Kindle. Antigamente, raramente eu saía de casa sem um livro. Por exemplo, ia médico, eu levava um livro para ler, que você chega lá, fica esperando, tá? Mas então, assim, o fato é que todos esses livros que eu listo aqui embaixo, você consegue ler, por exemplo, esperando o médico, sua consulta está atrasada 20, 30 minutos, você pode ler, ou tá sentado no metrô, você vai conseguir ler, ou algum outro momento você pode ler também. Em particular, se você já usou um leitor digital, o Kindle, Adriano? Eu não tenho, não. Eu comecei a usar acho que em 2011, me falta a memória. Eu não queria usar, se não falha a memória, eu não queria usar de jeito nenhum. Não quero, me recuso a ter isso. Aí, só que tem gente que falou, o problema é que está começando a ficar sem espaço aqui em casa para botar os livros. Está se comprando livro, não vai caber. Mas não quero Kindle. Aí um dia vou comprar um Kindle para mim. Você vai querer um para você? Tá, então quero. Resultado, hoje eu prefiro o Kindle ao livro no papel, com uma pequena qualificação. Livro que tem muito gráfico e matemática, aí eu prefiro no papel. Mas, por exemplo, livros que é quase que só texto ou gráficos simples, aí eu prefiro o Kindle. Tive um médico que comentou comigo, um médico que eu fui para a minha que estava comentando com o Kindle, ele falou, olha, eu quero Kindle, assim, mas o problema é que às vezes, na minha aqui profissional, para livros de medicina, que aí o gráfico não fica bom no Kindle, ele abre no computador, que você pode baixar um aplicativo para o seu computador, e hoje tem até para celular também, mas você baixa um aplicativo que você abre o livro no seu computador, na tela. E aí ele falou que a imagem fica perfeita. Tá? Então, o que eu estou imaginando é assim, você vai comprar um livro de história da arte, por exemplo. No Kindle, me parece que não vai ser muito bom, porque o Kindle é preto e branco, as imagens não ficam muito boas. Mas se você está lendo, por exemplo, só um romance, sei lá, um livro qualquer, do Machado de Assis, José de Alencar, melhor ler no Kindle do que no papel, na minha opinião. Porque uma das coisas, inclusive, se puder ler em inglês, dê preferência ao ler em inglês, tá? Aprimorando o inglês e acostumar. Uma das coisas fantásticas que tem no Kindle é que você, para estar lendo um livro em inglês, tem também dicionário em português, mas eu tenho mais necessário em inglês. Tem uma palavra que você não sabe, você só coloca o dedo na palavra, como se fosse aqui, se aqui fosse o Kindle, só coloca o dedo, como se tivesse marcado aqui, o dicionário abre com a definição da palavra. E é muito mais simples, que, pois é, o que aconteceu? Eu gosto muito de ler antes de deitar. Desculpa, deitar não, antes de dormir. Eu deito, fico lendo 20 minutos, meia hora, até apagar a luz e começar a dormir. Aí o que aconteceu? Eu estava lendo um livro em inglês. Até hoje eu tenho, acho que ainda está lá na minha licença de cabeceira, um dicionário inglês não muito grande. Aí eu estou lendo um livro. Aí tem uma palavra assim que eu estou na dúvida, que eu não sei o significado. Aí eu olho assim, Aí tem que parar, isso antes do que? Tem que parar, baixar o livro que eu estou lendo, estender o braço, puxar o dicionário, trazer aqui, abrir, procurar a palavra. Muito trabalho, vai pelo contexto. Tá? Aqui não. Tem a vantagem, no Kindle, você tem a vantagem, você bate o dedo, abre ali. Eu estou falando do Kindle, que é o leitor que eu tenho, imagino que algum leitor da Saraiva ou de outra livraria tenha os mesmos recursos, né? E no caso do Kindle, inclusive, o que acontece?
por exemplo, esse livro aqui eu li no formato Kindle. Esse aqui, ó, seu Moglo e Robson, tá? Você baixa o que se chama uma sample. Quando você vai na livraria, pega um livro, fica olhando, você olha, dá uma folheada, você baixa, digamos, seria equivalente às 20 páginas iniciais com uma amostra sem pagar. Aí, se você gostar do livro, você pode, inclusive, comprar, né? Tá certo? Então, assim, o Kindle é bem útil para quem gosta de ler. Eu gostei bastante. Não queria, mas hoje, na verdade, eu não saio de casa assim. Ele teria uma pequena imprecisão, porque em algum momento, em 2019, eu descobri que tem um aplicativo do Kindle para celular, para Android. Aí eu baixei. Você pode então ter no celular o mesmo livro que você tem no Kindle físico. Então aí que, por exemplo, eu saía de casa para ir ao supermercado, eu levava o Kindle, porque se chegar na hora que eu fosse para a fila tivesse longa, eu abria meu Kindle e ficava lendo. Agora eu faço mais isso, eu levo no celular, chegar lá, a fila estiver longa, eu abro o meu Kindle e fico lendo no próprio celular, tá? Mas assim, agora raramente eu saio de casa sem alguma coisa para ler, se eu for no supermercado, médico, alguma coisa desse tipo, né? Aí acaba que na praia, como normalmente quando você vou pra rua e levo o celular, eu tô levando um livro ali dentro, né, no Kindle, tá? Mas então são uns bons livros, sabe? Mas a menos que você tenha interesse, todos esses que estão aqui eu acho que são excelentes livros. Você tem interesse, esse aqui, já vou colocar aqui, botar um chat, o link para a página propriamente dita, Adriano, tá aqui, tá? No chat. Tá bom, beleza. Mas pode fazer perguntas, Adriano. Mais perguntas. Não tem? Oi, fala aqui. Eu tenho uma prova agora, eu vou ter que sair. Tá. Desculpe, já Eu acabou. também. Valeu, professor. Tá certo, obrigado pela atenção de vocês. A gente se fala. Um abraço, gente. Tchau. Abraço.